Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o uso de psicofármacos na reatividade? Muito bem. Então, vamos primeiramente falar o que acontece na cabeça de um cão reativo, tá? Existe uma parte do cérebro, tanto nos humanos quanto nos outros animais, que se chama amígdala. Ela faz parte do sistema límbico e ela tem uma grande participação na sobrevivência dos animais, tá? A amígdala, ela é responsável pela reação de medo e de agressão, ou seja, sobrevivência. E existe uma parte do cérebro que se chama córtex pré-frontal, que é quem diz à amígdala se ela deveria ou não estar se preocupando com aquele estímulo, tá? Sabendo disso, a gente entende o seguinte, tá? Cães reativos, eles têm uma amígdala que está funcionando de maneira exagerada e nós temos um córtex pré-frontal que não está fazendo o seu papel adequadamente. Por que isso pode acontecer? Pode acontecer porque se tem um cachorro, por exemplo, que não foi muito bem socializado na fase em que ele deveria ter sido feito esse papel, esse trabalho, tá? Que é ali até os seus 4, 6 meses. Essa fase o cão estaria conhecendo o que ele deve ou o que ele não deve ter medo no mundo, tá? Mas quando ele ficou muito tempo isolado ou teve traumas sofridos nessa fase, essa socialização ela não é bem feita. E aí o que acontece? O córtex pré-frontal ele acaba tendo poucas informações para ele saber se ele deveria ou não dizer para a amígdala que ela não deveria estar reagindo àquele estímulo. Logo, nós temos um problema de funcionamento cerebral mesmo, tá? Outra questão, outro fato que pode gerar o problema da reatividade é o estresse crônico. Porque o estresse crônico, os hormônios do estresse, eles são tóxicos para o córtex pré-frontal, prejudicando o seu funcionamento e logo o controle com relação à amígdala, tá? O corpo ele entra num estado de emergência o tempo todo, então o ser fica intolerante, fica agressivo, ele fica num estado de sobrevivência constante, reagindo para estímulos que não deveriam, que realmente sejam necessários para a sua sobrevivência, mas o serzinho que está reagindo realmente acredita que precisa reagir àquilo, tá? Então, assim, entendendo isso, quando um adestrador trabalha a reatividade, ele basicamente vai fazer o quê? Dessensibilização e contracondicionamento, certo? Como é que se faz isso? Ele vai colocar, com todo o conhecimento que ele tem de linguagem corporal e comportamento canino, ele vai expor este cão aos estímulos que geram a reatividade, mas numa intensidade muito suave para que o cão não reaja, não esteja em estado de estresse na apresentação desses estímulos. Pois se a gente colocar o cachorrinho em estado de estresse, os hormônios do estresse não vão permitir que ele aprenda, porque ele entra em estado de pânico, ele entra em estado de sobrevivência e a última coisa que o seu cérebro está fazendo é aprender, muito menos coisas boas. Na verdade, o máximo que ele está fazendo é reafirmando memórias ruins, memórias de trauma, memórias de estresse relacionadas com aquele evento. Ou seja, o problema vai piorar. Por isso, a apresentação dos estímulos ela vai ser feita de uma maneira que não gere estresse. Ah, legal, fácil. Qual é o problema disso? Nem sempre a gente consegue controlar o ambiente. Por mais que a gente vá trabalhar muitas vezes em parque, alguns casos são muito mais severos e a gente às vezes tem um elevador no meio do caminho, a gente tem que atravessar uma rua para pegar o carro, a gente tem a portaria, a gente tem pessoas andando no prédio, a gente tem diversos estímulos que não são controláveis. E se o cão não chega a reagir, dependendo da distância, a gente consegue trabalhar, tranquilo.
Se o cachorro reage desde a hora que ele sai de casa, a gente não tem como trabalhar este cão sem o uso de psicofármacos. O que o psicofármaco vai fazer? Tá? Ele vai reequilibrar a química do cérebro de maneira exógena, né? Ele vai trazer os hormônios, os neurotransmissores que são positivos para a aprendizagem e para o bem-estar deste animal. Logo, ele vai ficar mais tolerante aos estímulos e a gente vai ampliar a área em que o cãozinho não está em estado de estresse. Ou seja, vai facilitar e muito o trabalho do adestrador. Ah, mas aí eu vou ter que dar remédio para a vida toda? Não, porque a partir do momento que você utiliza esse momento que o cão está mais tolerante, para poder apresentar os estímulos que ele reage hoje, e ele vai criar memórias agradáveis relacionadas àqueles estímulos, quando a gente retirar a medicação, nós teremos um cãozinho que não estará mais reagindo àquilo, porque ele aprendeu coisas novas, ele criou novas conexões no seu cérebro e ele não vai mais estar reagindo àquilo futuramente, desde que o trabalho seja feito bem certinho, no tempo de tratamento indicado pelo veterinário comportamentalista e que seja feito o trabalho de dessensibilização de maneira correta pelo adestrador. Ah, meu bicho vai ficar sedado? De maneira nenhuma, a menos que seja a intenção. Mas aí, normalmente, não é o caso de reatividade, são casos de pavor extremo, por exemplo, a fogos de artifício ou chuva, que seria um tema para outro vídeo. Aí, muitas vezes, até pode ser interessante sedar o cãozinho. Fora isso, de maneira nenhuma o objetivo é sedar, muito pelo contrário, o objetivo é deixá-lo tranquilo e num estado bem alerta para que ele aprenda coisas novas, que esteja aberto para isso, que a gente consiga trabalhá-lo, tá? Então, hoje é isso por hoje. E aí, adestrador, vamos trabalhar junto?